Vamos ler a palavra do Senhor, Atos 2, 42, hashtag Bíblia na mão, glória a Deus. Atos 2, 42, pode pôr na revista e atualizada, por favor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ler o 43 também. E cada alma, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Glória a Deus. Queridos, no dia 24 de novembro, agora de 2024, o Senhor permitiu que nós estivéssemos falando sobre os fundamentos da igreja primitiva. Igreja primitiva é essa igreja, que iniciou lá no dia de Pentecoste, com os discípulos de Jesus, e foi crescendo até chegar a nós, mais ou menos 2000 anos de diferença, de intervalo. Quando no Café com o Pastor a gente fala um pouquinho, Almir, da história da igreja, como que ela chegou, através da igreja católica, depois da reforma protestante, e vai vindo até chegar nos nossos dias. Hoje, quando você, principalmente em São Paulo, que é uma cidade grande, muito numerosa, muito populada, aonde você vai, você encontra inúmeras igrejas e com vários nomes, denominações diferentes. Igreja Assembleia de Deus, Igreja Deus e Amor, Quadrangular, Igreja Adventista, Igreja Fonte de Alívio, Igreja Projeto ID, Igreja Batista da Lagoinha, Presbiteriana, Metodista, Maranata, e por aí vai. Existem muitas igrejas, porque o corpo de Cristo, ele é composto de diferentes partes, mas o Espírito é o mesmo. Então, toda a igreja que segue a palavra de Deus, tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e busca seguir a palavra de Deus, faz parte do corpo de Cristo. Só que, nos dias que a gente está vivendo, quantos aqui já ouviram falar de algum escândalo que aconteceu em alguma igreja? Deixa eu ver assim a sua mão assim. Qualquer igreja, você já ouviu falar que teve escândalo. Por exemplo, o pastor adulterou. O pastor pegou dinheiro e sumiu. Por exemplo, o pastor era um estelionatário. Veio a polícia e prendeu o pastor porque ele estava com um pedido na justiça. E aí chegou e prendeu o pastor, que era o pastor deles. Todo mundo já ouviu sobre um escândalo, sim ou não? E a gente ouve, às vezes, tantos absurdos também que acontecem em algumas igrejas por aí. E igual que é a nossa preocupação, sendo nós uma igreja local, parte do corpo de Cristo, nós precisamos ser uma igreja fundamentada nos princípios da palavra de Deus. E nós vemos aqui em Atos 2, 43, que a igreja que iniciou ali a obra de Jesus Cristo, que Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tanto em Mateus quanto em Marcos, ele vem falando
isso aos seus discípulos. É ali relatado o que Jesus disse aos seus discípulos. E isso chega até os dias de hoje. E eles precisavam, então, levar o evangelho, mas eles tinham que construir a igreja de Cristo sobre fundamentos sólidos, sobre bases sólidas. Bem diz a parábola que Jesus contou sobre os dois tipos de alicerce, um que era construído sobre a areia e o outro que era construído sobre a rocha. E eu recentemente, lendo isso, eu me deparei com algo que eu não tinha ouvido antes acerca dessa parábola. Por isso que é importante nós sempre termos o hábito de ler e reler, e estudar e mergulhar na palavra de Deus. Porque antes eu entendia assim: um escolheu construir a casa dele lá na rocha, então ele foi num lugar rochoso lá tal e construiu. O outro resolveu, na minha mente assim eu pensava, construir sobre a areia. Foi lá num lugar arenoso, na praia lá, né, no lugar lá, e construiu a casa dele na areia. Mas na verdade, eu lendo, e eu não sei se eu vi um comentário também a respeito disso, na verdade tem alguns terrenos que eles são arenosos. Só que quando você vai construindo, você tem que buscar uma profundidade onde o chão seja sólido. Então, construir sobre a areia e construir sobre a rocha não é apenas um terreno ou outro terreno, mas é a profundidade que você vai cavando até você colocar os alicerces lá. Porque não adianta você fazer uma parede em cima de um terreno arenoso que ali não tem estrutura. Mas se você for cavando, 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 você vai encontrar um solo que seja ali propício, firme, para você colocar e aprofundar os alicerces. E os alicerces, eles vão depender, a profundidade deles vai depender daquilo que vai ser construído. Então, quanto maior o plano de Deus na sua vida, maior o que Deus vai construir em você e através de você, maior vai ter que ser a profundidade dos teus alicerces. É por isso que muitas pessoas precisam cavar e cavar e cavar e se aprofundar, porque a obra que Deus tem para fazer na tua vida e através da sua vida é tão grande que vai ter que suportar aqueles alicerces, aqueles fundamentos vão ter que suportar todo o peso, toda a carga que vai ser colocada em você, porque Deus tem um plano grande na sua vida, amém? Está entendendo aí porque você está cavando, cavando, cavando e aprofundando? É porque Deus tem um plano grande na sua vida, amém? E nós estamos falando aqui sobre alicerce, sobre terreno, tudo isso, para falar que os apóstolos, eles não construíram a igreja de Cristo sem antes refletir sobre aquelas coisas que eram essenciais para a igreja de Cristo. E aqui, Lucas, o médico amado, registra que eles tinham esses 4 fundamentos. No dia 24, a gente já falou sobre um deles, a parte 1, que foi sobre a... Quem estava aqui? O primeiro fundamento para uma igreja vitoriosa, que eu falei aqui. Quem lembra? Quem estava aqui? Alguém já falou, mas pode falar em voz alta. Perseverar em oração. Oração. Primeiro fundamento, que é um desses, que lá no versículo 42, tá? Aí vocês não ajudam a não colocar a cola para eles, né, mídia? Tem que colocar a cola para ele. Foi a oração. Eles perseveravam na oração. Em tudo eles perseveravam. E a gente já falou sobre oração. E hoje, nós vamos fazer a parte 2. O tema, para você que gosta de anotar, e se você não anota, você está perdendo tempo. Nós somos uma igreja que se dedica a aprender, e não é só ouvir por um lado e sair pelo outro. Nós gostamos de reter a palavra no coração. Então, se você ainda não tem o hábito, compre um caderninho, não precisa ser bonitinho assim como esse, pode ser aquele caderno de espiral mesmo, que você tiver condições. Anote. No celular eu posso também? Pode. Só que às vezes o celular acaba nos roubando, né? Você está lá bem escrevendo, aí vem a notificação lá de um vídeo, alguém te chama no WhatsApp, e aí até você voltar para o que você estava fazendo, às vezes leva um tempo. Então,
o negócio mesmo é melhor no papel, tá bom? Mas dá para você fazer no seu celular também, ou tablet, ou alguma ferramenta eletrônica. Então, o tema é Fundamentos de uma Igreja Vitoriosa, 2 pontos. Doutrina dos Apóstolos. Hoje nós vamos falar sobre esse fundamento que é a doutrina dos apóstolos. Amém? Estão preparados? Podemos ir em frente? Quero ser bem objetivo, porque o calor vai roubando, né, a nossa tranquilidade, né? Quando a gente está com calor, a gente fica inquieto. Mas orem aí, vão intercedendo para que o Senhor me dê sabedoria para transmitir tudo, né? Seja bem objetivo. Doutrina significa o quê? Fui lá buscar no ensinamento, no dicionário, travou aqui, mas saiu. No dicionário, o que significa? O dicionário Oxford diz assim: conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas. Em um outro dicionário diz assim: conjunto de princípios que servem de base a um sistema. Então, doutrina é isso. São ensinos fundamentais, né, para um sistema. Pode ser um sistema político, pode ser filosófico, pode ser religioso. No nosso caso, a gente vai falar sobre a Igreja de Cristo. Doutrina é isso, então. Mas por que doutrina dos apóstolos? Não poderia ser, eles perseveravam na doutrina de Jesus? Não poderia ser? Estaria errado? Não. Mas por que Lucas escreve dessa forma? A igreja perseverava, unânime, né, na doutrina dos apóstolos. Então vamos lá, vou colocar vocês no contexto para depois a gente seguir em frente. Quantos eram os apóstolos? 12. Quem sabe de qual é o nome dos 12 apóstolos aí? Pelo menos 6, vai gente. Pelo menos 3, os 3 principais. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago, essa aí a musiquinha não deixa a gente esquecer. Bem simples para você decorar. Tinham 3 que tinham o nome repetido, que era Tiago. Tiago, Tiago, Simão e Simão e... Oi? Judas e Judas, é isso mesmo, já foi metade. Aí os que não têm o nome repetido, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Filipe, já falei André? André, Lucas não era discípulo. E, gente, fugiu. Pedro Simão, espera aí. João, né, gente? Tá bom? Então, assim, você decora os 3 com nome iguais, e depois você fala João, André, Bartolomeu, Mateus, Tomé, já falei? Falei, né? Parece fácil, mas complica, né? Principalmente vocês olhando para mim. Estou tímido, gente. Desculpa. Está fugindo da memória mesmo, é a pressão. Mas é bem fácil decorar. Depois decore lá. Se ninguém estiver olhando para você assim, um monte de gente olhando, você vai conseguir falar, tá bom? Então vamos lá. Esses eram. E o que aconteceu com Judas Iscariotes? Quando ele traiu Jesus? Depois de ter traído Jesus? Se matou, né? Suicidou. E aí ficaram 11. E os apóstolos entenderam, os outros 11, que precisava ter alguém que assumisse o posto de Judas. E vamos ler lá em Atos 1, do 21 ao 26, rapidinho. Vem comigo aqui, vem comigo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Então, olha só, ele vai colocando algumas fundamentações lá. Volta. É necessário
que dos homens que nos acompanharam em todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, 22, começando no batismo de João, até o dia em que dentre vós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido. Pode seguir. Para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então veja só, naqueles dias, eles começaram a pregar o evangelho, e eles começaram a falar de Jesus, que era o Messias, que é o Messias, né? Até hoje ele é o Messias, ele era, antes de nascer ele já era o Messias, ele nasceu, ele era o Messias, ele morreu e ressuscitou, permanece sendo o Messias. E aí eles começaram a pregar, o Messias já veio, é Jesus, filho de Nazaré. Mas como assim? A gente continua sendo escravo. Veja só, Jesus ele veio, pregou, ensinou, ele morreu e ressuscitou. E quando, depois de 40 dias, ele foi levado aos céus, ele começou a subir, flutuando assim, até que ele sumiu atrás de uma nuvem, que é o que está registrado aqui nos evangelhos. Sim ou não? Já leram isso? Glória a Deus. Se alguém chegar para você e contar uma história dessa, sim, do nada, você vai acreditar assim: ah é? Que bênção, vou começar a seguir ele então. É mesmo? Olha, você pega lá, né, o WhatsApp e chega a história. Ah, eu estava aqui, de repente um homem começou a subir. Ele estava morto, mas ressuscitou. E aí ele sumiu atrás de uma nuvem, disse para nós falarmos disso. Você ia falar assim: ah, legal, estou acreditando. Você acha que vai ser fácil assim? Naqueles dias também não eram. Precisava do quê? Do quê, gente? Do quê? Testemunhas. Testemunhas. Alguém evangelizava contando sobre o que aconteceu com Jesus. As pessoas diziam assim: essa história está estranha. Vem cá, Marcos, você estava lá. Foi assim ou não foi? Foi, eu estava lá, eu vi. E aí contava outra parte da história. Mas vocês estão de brincadeira comigo. Não, você conhece o Simão, que era pescador? Pergunta para ele, a gente nem vai falar nada. Chega lá e pergunta para ele: ô Simão, me contaram uma história aí de um tal de Jesus de Nazaré que morreu e ressuscitou. Sim, é verdade. Nós vimos ele sendo batizado por João Batista. Ele veio pregando, ele fez milagres, ele morreu. Lembra que foi crucificado um homem? Então era ele, mas ele ressuscitou no 3º dia. Eu vi. Pergunta para Tomé. Tomé pôs o dedo na ferida dele. A gente estava no quarto, de repente ele entrou e tal. Nós somos testemunhas. Precisava de haver testemunhas. Os apóstolos eram testemunhas. Eles tinham acompanhado desde o batismo todo o ministério de 3 anos a 3 anos e meio de Jesus. Tinha ouvido as pregações, tinha visto os milagres, também tinha operado milagres no nome do Senhor Jesus. E quando eles pregavam e ensinavam acerca de Jesus, eles eram testemunhas vivas do que Jesus fez e tinha falado. Jesus não estava mais lá para repetir a pregação aos outros, mas os apóstolos que tinham recebido a doutrina de Jesus, eles estavam ali reproduzindo, e eles tinham autoridade para aquilo. Talvez você nem passe isso pela sua mente, mas para alguns passe na sua mente, porque alguns dizem que os apóstolos são apenas os 12. Não existe mais apóstolos. Apóstolos eram aqueles 12, mais Paulo, e ninguém mais é apóstolo. Então diz: esse negócio de apóstolo, hoje em dia, isso aí não é bíblico, não é correto, tal. Mas é um assunto para outro dia. Mas eu tenho nas escrituras muitas passagens bíblicas que mostram que sim,
não eram apenas os 12 que eram chamados de apóstolos. Por exemplo, Paulo chama Barnabé de apóstolo. Tiago é chamado de apóstolo. Não Tiago, o Tiago, irmão de Jesus, que foi o que escreveu o livro de Tiago. E Tiago, irmão de Jesus, não era um dos 12, mas depois ele é chamado de apóstolo por Paulo. Lá na igreja, numa das cartas, fala: olha, vocês têm provado aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. E vocês têm visto, têm conseguido fazer diferenciação. Agora pensa, precisa ter discernimento de espírito. Se são só os 12 lá, todo mundo sabia que era só os 12. Precisa de discernimento de espírito e sabedoria para falar: eu sou apóstolo, você é um dos 12? Não, então você não é apóstolo. Precisa ter sabedoria para isso? Não, então dá para saber que tinham muitos apóstolos e alguns que se intitulavam apóstolos, mas não eram. Mas isso é para outro dia, tá bom? Apóstolo significa enviado. Então, um apóstolo é aquele que é enviado para um propósito. E os 12 foram enviados por Jesus, de pregar o evangelho a toda criatura e coisas que vocês já sabem. E eles começaram a ensinar a doutrina dos apóstolos. Essa é uma das bases, do fundamento. E quando nós falamos de doutrina dos apóstolos, nós estamos falando da palavra de Deus. Porque a doutrina que eles ensinavam era o que eles ouviram de Jesus. E Jesus pregava a palavra que o Pai lhe enviou, que está aqui no Antigo Testamento. E ele falou: um novo mandamento vos dou. E agora eles foi ensinando. Por exemplo, perguntaram para Jesus, tentando provar, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama também ao teu próximo. Nisso se resume a lei. Então Jesus agora traz um novo mandamento: amar a Deus e amar o seu próximo. Nisso se cumpre toda a lei. Não precisa ter lei e regras se você amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Por exemplo, precisa ter não matarás se você ama a Deus e ama o teu próximo? Se você ama a Deus e ama o teu próximo, você vai matar o seu coleguinha? Falar para as crianças, você vai matar o seu coleguinha? Ó, eu te amo tanto que eu vou acabar com a tua vida e tome um tiro. Você vai adulterar, vai sair com a mulher do próximo. Você amando a Deus, você vai, por exemplo, cair nos vícios. Você sabe que isso fere o coração de Deus. Se você cumprir o amar a Deus e amar o próximo, não precisa de lei. É igual fala no fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, fala: contra essas coisas não há lei, porque quem tem o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não tem lei. Olha, você está proibido amar, você está amando demais, você está abençoando demais a vida das pessoas. Se você não parar com isso, você vai preso. Você está sendo muito paciente, você está tendo muita fé. Se você não parar, 5 anos de reclusão em regime fechado. Tem lei contra isso? Não tem. Se nós cumprimos a lei de Deus, o mandamento de Deus, não precisamos de lei. As leis estão aí para ser seguidas, mas o crente que tem a lei moral de Deus impressa no seu coração, não precisa se preocupar com as coisas as leis do mundo, porque ele já vai cumprir. É óbvio que o diabo com o seu sistema tenta distorcer, né, algumas coisas, às vezes até nos impedindo de ter uma liberdade de culto, de adorar a Deus e tal. Não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre leis morais. Mas vamos seguir em frente. Então os apóstolos começaram a trazer ensinamentos para a igreja. Ensinamentos esse que no Novo Testamento nós vamos ver aqui. Pedro escreveu um livro, Mateus escreveu um livro, João escreveu, né, tanto o Evangelho como as 3 cartas e também o Apocalipse, né? Depois vemos Paulo, que se converteu, e ele também escreveu ali 13 cartas. Enfim, a doutrina do apóstolo que está falando aqui é a palavra de Deus. Para uma igreja vitoriosa, ser vitoriosa, ela precisa estar fundamentada na doutrina da palavra de Deus.
O apóstolo que está falando aqui, não está falando do apóstolo Alain, que é o apóstolo, que é o nosso pai espiritual, que é o pastor presidente da Fonte de Alívio, mas está falando de pessoas que têm um conhecimento profundo de seguir a Cristo, de caminhar com Cristo e se baseiam na palavra de Jesus. É dessa doutrina que estamos falando aqui. A gente não está falando da doutrina de usos e costumes ou de liturgia de uma denominação ou outra. E quando a gente fala de doutrina, o povo ali, eles estavam seguindo a doutrina de quem? Apóstolos. E como eu já expliquei aqui, é a doutrina que Jesus ensinava e os apóstolos ouviram e eram testemunhas daquilo. João, quando você lê o Evangelho de João, é muito legal, que tem os evangelhos chamados de sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Que você pegar, cerca de 80% desses 3 evangelhos são comuns. Então a mulher do fluxo de sangue que conta lá em Mateus, vai contar em Marcos, vai contar em Lucas, e assim por diante. Quando você lê lá em Marcos, vai ter em Lucas, vai ter também em Mateus. Mas o Evangelho de João, ele não é sinótico. Então, ele vem falando sobre quando Jesus estava fazendo seus discursos em Jerusalém. E é tão precioso, você ouve, né, através de João, os ensinos de Jesus. Isso é maravilhoso. Isso nos traz firmeza na nossa caminhada com Cristo. Se nós não nos dedicarmos à doutrina dos apóstolos, ao ensino sistemático, e não só de ouvir, mas de praticar, não seremos uma igreja vitoriosa. Ponto, fim, the end. Não tem como uma igreja ser vitoriosa se não se atentar também, como a oração que já falamos, à doutrina. E não tem como você aprender a doutrina se você não mergulhar na palavra. Não tem como o pastor, o líder de célula, o professor da escola dominical, no tempo que você tem disponível durante a semana, 2 horas no culto do domingo, 2 horas na escola, 2 horas na célula, 6 horas por semana, passar a Bíblia para você toda e fazer você conhecer a Bíblia inteira. Não tem como. É assunto demais. Mas para você ser, em primeiro lugar, que fala, nós somos a igreja de Jesus, amém? Quantos aqui são igreja? Nós precisamos, como igreja, estar fundamentados. E como faremos isso? Mergulhando, lendo. Eu vi até um vídeo na internet esses dias, né? Pastor, eu quero que Deus fale comigo. Aí o pastor fala, lê a Bíblia. Aí tem um pessoalzinho atrás, aí, né, zoando ele. Aí ele fala, não, mas eu quero ouvir em voz alta. Aí ele fala, lê a Bíblia em voz alta. Aí todo mundo, uou! E é isso mesmo. Você quer ouvir a voz de Deus falando? Lê a Bíblia em voz alta. Começa a ler em voz alta, você vai ouvir a voz de Deus falando com você, os seus tímpanos ali vibrando. Porque essa é a palavra de Deus. Amém, queridos? E eu até falei nos cultos anteriores, perguntei, quem começou a fazer a leitura da Bíblia inteira? Né? Vamos de novo aqui para ver se aumentou? Quantos estão lendo a Bíblia, começando a Bíblia de novo para ler no ano? Glória a Deus, olha para o lado. Se você não começou ainda, dá tempo. A gente está no dia 19, se você apertar um pouquinho mais, ler 2 dias, em 1 mês você já recuperou esse tempo perdido aí. Eu e o meu filho, Dani, estamos fazendo a leitura. A Isa também, né, Isa? Começou de novo. Aí o Dani, a gente estou fazendo home office quase todos os dias. Dani, está na hora da leitura da Bíblia. Tem lá o cronograma, ele pega lá, tal. Daqui a pouco a gente está conversando. Ó, pai, você viu aqui, ó, não sei o quê? Ah, é daqui que vem aquele hino, né, desse salmo aqui. É isso mesmo, filho. Olha, então quer dizer que foi assim que aconteceu. É isso mesmo. É maravilhoso. Só que tem crentes que já tem mais de 10 anos, de 20 anos na igreja e não leu a Bíblia de capa a capa nenhuma vez. Gente, é feio, né? Ah, mas pastor, mas eu tenho uma leitura difícil.
eu não consigo ler bem, eu não tenho tempo, ótimo. Agora a Bíblia vem narrada. Só você pegar, baixar no seu celular, põe o fone de ouvido, você está lá trabalhando e ouvindo a Bíblia. Aí você ouve os textos do dia, marca lá, amém. O pastor Dárcio, né? Que profeta e pastor Dárcio, lá dos Três Corações, uma vez a gente fez esse desafio para o grupo de intercessão, né, Evangelista Fátima? E aí ele tem muita dificuldade, ele é motorista, ele tem dificuldade para ler. Você vê que ele, para ler, né, ele tem uma certa dificuldade, ele lê com dificuldades, não que, né, porque às vezes na vida não adquiriu o hábito, então vai ler, tem dificuldade. Mas ele completou o cronograma de leitura bíblica ouvindo, ele trabalhava de motorista, trabalha até hoje, né, Bia? De Fiorino lá, tal, fazendo as entregas dele, e ele, pastor, eu tô ouvindo, né? Dani, eu estou ouvindo lá a Bíblia, está sendo uma bênção lá. Ele colocava lá, dirigindo e ouvindo a Bíblia. Chegou nem no final do ano, ele, completei a leitura da Bíblia. Glória a Deus, me alegrei com ele. Isso é bênção demais. Então, pastor, eu não sei ler, eu tenho dificuldade para ler, eu não entendo. Põe na versão NVI e vai ouvindo, porque nós precisamos nos dedicar à doutrina dos apóstolos. Não tem como você saber o que fazer se você não ler a palavra de Deus. Então eu quero novamente incentivar a você, leia a Bíblia. Pastor, eu faço a leitura devocional todos os dias. Eu abro a Bíblia, leio um trecho, eu tenho o livro lá, o Pão Diário, eu tenho o Café com Deus, tem vários livros de devocional. Eu estou pecando, estou fazendo errado, eu tenho que parar então? Não, é bênção, só que tem dois tipos de leitura que são importantes. A leitura devocional, que é essa, né? Deus, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Né? Ou você vai ouvir ou ler o que está escrito ali num livro que o Senhor vai falar através daquele versículo. E a leitura devocional, eu chamo, né, a leitura essa chamada de devocional, e tem a leitura sistemática, eu chamo de sistemática, que é ler a Bíblia por completo. E depois que você lê a Bíblia por completo aqui, pelo menos uma vez, a sua vida espiritual não é mais a mesma. Não tem como você voltar a ser o que era antes. Vamos ver aqui, quantos já fizeram a leitura da Bíblia completa pelo menos uma vez? Deixa eu ver assim. Olha ali, quantas pessoas, né? Glória a Deus. Só que ainda é pouco. Tinha que faltar pouquinhas mãos para levantar quando fosse feita essa pergunta. Isso faz diferença na qualidade de igreja que nós somos. Amém? E aí, queridos? Eu acho que vai ter que ter a parte 2, porque a gente está na parte 2, Fundamentos de uma Igreja Vitoriosa, 2 pontos, né? Doutrina dos Apóstolos, essa é a parte 2 que eu já falei sobre a ação. Só que o tempo eu acho que não vai dar para falar hoje tudo. Então vai ter a parte 2, 2:1. Por quê? Se tem a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, será que pode ter outros ensinos também? Será que pode ter outras doutrinas também que pode confundir a igreja? Sim ou não? Será que é só para os dias de hoje ou naquela época já tinha? Eu como pastor sou mestre, né? Todo mundo, quem é o seu pastor? É aquele ali. Ô mestre Daniel, vem cá, né? Eu falei, ele é pastor ou é mestre, né? É porque como chamado ministerial, né? Minha primeira veia é de mestre mesmo, né? E também sou pastor, mas tenho esse chamado de mestre. E o Senhor falando comigo, eu peguei lá a Bíblia, tudo a Bíblia online, tá? Não precisa ter livros e mais livros não, né? Não é aquela enciclopédia lá, que você entra lá, tem aqueles milhares de livros, tal. Não, é pelo celular aqui mesmo, peguei a Bíblia online e fui lá no Novo Testamento e mandei procurar a palavra-chave doutrina. E aí apareceu todos os versículos que tem a palavra doutrina lá. Porque eu sabia de algumas doutrinas, mas queria que não faltasse nada. E olha só, coloca lá Apocalipse 2, do 21, do 2 do 20 até o 24. Vamos ler rapidinho, vamos ver até onde o Senhor nos permite falar hoje. Não quero cansá-los também. Veja só, o Senhor falando à igreja de Tiatira. Essa carta aqui é a carta da igreja de Tiatira, que estava na cidade de Tiatira.
Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, está vendo? Aquela mulher que se declarava profetiza, na verdade era Jezabel, e ela estava ensinando, mas que ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha o que estava sendo ensinado lá na igreja de Tiatira por uma mulher que se dizia profeta, mas na verdade era Jezabel. Olha só. Próximo. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Espera aí, Deus não é misericórdia, graça, então quer que ele vai dar segundo a minha obra? Vai confrontando alguns ensinos que a gente tem por aí, né? Isso aqui é Bíblia, tá? Isso é Bíblia. Não é conversa de púlpito de pastor pregando. Isso é Bíblia. Porque a gente tem ouvido e fala assim, não, Deus não vai, Deus é amor, Ele é misericordioso, Ele sabe dos meus erros, e Ele me perdoa e me ama como Ele quer. Mas aqui, lá para a igreja de Tiatira fala, eu vou dar a cada um segundo as suas obras, e vou dar tempo para que eles se arrependam. Não é o pastor Daniel que está falando, isso é Bíblia, é a doutrina dos apóstolos, amém? 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina. Que doutrina, gente? Essa, né, acabou de citar, certo? E que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Que doutrina era essa que tinha lá na igreja de Tiatira? Diga, doutrina de Jezabel. Essa doutrina que tem que ser fundamento da igreja vitoriosa? Jezabel é um assunto que vira e mexe, a gente fala mesmo. É algo muito profundo e poderoso, porque Jezabel é a mulher que deu o nome para o demônio. Jezabel era tão terrível que o demônio que agia na vida dela ficou com o nome dela depois. Gostei, vou levar o nome dessa mulher, porque Jezabel era a mulher de Acabe, que usurpava a posição do seu marido para calar a voz profética, cortar a cabeça do profeta. Ela queria calar a voz de Elias, queria calar a voz profética. Ela se aproveitava da omissão e do poder que pertencia a Acabe para manipulá-lo, para que a voz profética fosse calada. E isso se repetiu na vida de João Batista, porque ele veio no espírito de Elias, e Herodias, a mulher de Herodes, quando Salomé, sua filha, dançou, e Herodes falou assim, que dança linda, olha, estou maravilhado, encantado, pode me pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu vou te dar. Ela foi consultar a mãe, olha, o rei falou que o que eu quiser, até metade ele vai me dar, o que eu peço? Pede a cabeça do profeta numa bandeja. Que espírito era esse que estava agindo lá? Jezabel. Não conseguiu matar Elias, calar a voz de Elias, mas cortou a cabeça de João Batista. Claro que tudo dentro da permissão de Deus. É mistério que isso acontecesse. Mas esse é o papel de Jezabel, tentar calar a voz profética. Toda vez que um líder, não ia falar, mas o Espírito Santo está mandando falar, eu vou falar. Quem está no comando é o Espírito Santo. Toda vez que um líder se levanta para falar algo direcionado pelo Espírito Santo, enviado e comissionado pelo Espírito Santo, não importa se ele é bom ou mal, no sentido das ideias baterem com a sua. Não estou falando aqui de estar sendo
Não estou falando que ele não é temente a Deus, tudo. Às vezes ele não faz do jeito que você gostaria que fosse, é o jeito dele. Aí ele fala, ó, hoje a gente vai fazer assim, assim, assim. Aí o espírito de Jezabel já começa a tentar encontrar lugar nos corações. Só se for na cabeça dele que eu vou fazer assim, mas não vou mesmo. E se ele continuar querendo mudar o culto para esse horário, eu vou falar para o meu marido, a gente vai para outra igreja. Sabe que é espírito esse tentando falar na tua mente? O espírito de Jezabel, tentando usurpar a autoridade. Ó, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma assembleia, vamos fazer um baixo assinado. A gente faz o abaixo assinado, manda para o apóstolo Alain, dizendo, apóstolo Alain, não dá não, volta logo, porque esse pastor que você deixou aí para a gente, olha, ele não serve não. Só que tudo com, sabe, tudo com aquela sutileza. Como é que Jezabel fez com que Acabe matasse Nabote? Obrigado, evangelista Fátima. Ela convocou um jejum, colocou Nabote na frente do jejum. Ó, glória a Deus, né? Ó, que bênção, a mulher está convocando o jejum, né? Olha, glória a Deus, que bênção, aleluia. Aí ela está convocando um jejum, a igreja pôs a igreja para jejuar. E aí contratou pessoas para difamarem ele, dizendo que ele quebrou lá o jejum, desrespeitou tal. E mataram ele. Sutileza, aparência de piedade, mas mentira. Cuidado com o espírito de Jezabel. Essa doutrina a gente não segue não. Aqui na fonte de alívio não. Porque aqui na fonte de alívio, Elias foi levantado e falou, vai e unge Jeú, porque Jeú vai matar Jezabel. E aqui neste lugar, não estou falando que sou eu não, tá? Mas aqui neste lugar tem espírito de Jeú, homens e mulheres cheios de Espírito Santo que foram comissionados para botar para correr todo espírito de Jezabel, que tenta usurpar um poder que não é seu, tentando calar a voz profética. Amém, queridos? Vamos em frente, pode aplaudir ao Senhor, aleluia. A próxima que eu quero ler, Atos 2,15. Glória a Deus. Vamos lá. Estes homens, desculpa, falei Atos, era Apocalipse. Perdão, foi ato falho, foi um atos falho meu. Outros sim também. Tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Isso aqui estava falando agora, Jesus enviando a carta à igreja de Pérgamo. Nicolaitas é um termo que até teologicamente, os estudiosos tal, existem certos estudos. Alguns pensam que Nicolau, esse nome vem de Nicolau, que era um dos 7 principais discípulos em Jerusalém, que ele seguia a doutrina dos gnósticos. Gnósticos era uma doutrina daquela época, com base lá na filosofia grega. Não vou me aprofundar nisso, não é interessante para vocês saberem todos esses detalhes, vou fazer vocês dormirem. Mas eles eram gnósticos, e eles falavam assim, a matéria é má, o corpo é mau. Então, já que o corpo é mau, o que realmente serve é o espírito. Então, quanto mais a gente maltratar a matéria, mais o espírito vai se elevar. Parece até bonito, né? Essa explicação assim, né? Se eu falar, né? Usando umas palavras de evangelho e tudo, vocês vão até começar a acreditar nisso. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra, para não se encantar com ensinos. E aí, sabe o que eles faziam? Para eles não tinham valores morais absolutos. Tudo era lícito, tudo era permissivo. Por quê? Porque eles eram gnósticos e o que importavam era o espírito estar ligado a Deus. E aí, eles se envolviam em cultos a outros deuses, a idolatria, a imoralidade sexual. Diz até, não sei se eu falo, se eu não falo, né? Mas já comecei, vocês vão ficar curiosos, vou ter que falar, né? Diz que esse Nicolau, alguns estudiosos, né, dizem assim que ele tinha uma esposa muito bonita.
E a beleza da esposa dele era inveja para os outros homens. Todo mundo admirava a beleza da esposa dele. E ele era um homem tão, que se importava tanto, que ele oferecia a esposa dele para que os irmãos não ficassem com inveja, Não, eu não me importo com essas coisas. Olha o nível não tinha valor moral nenhum. O gnosticismo dá para trazer um ensino muito grande sobre isso. Mas resumindo, para não cansar vocês, está relacionado à falta de valores morais, à lassidão moral, tudo é permissivo, à falta de parâmetros de santidade. Olha só, algumas coisas que eu anotei, eu tenho uma enciclopédia lá, que eu fiz um investimento lá há alguns anos atrás e tem me sido muito útil. E lá eu fui buscar um pouquinho, diz assim, adultério, fornicação e toda sorte de licenciosidade carnal, para eles não era pecado, pois afirmavam que até a morte do corpo libertaria a alma de toda condenação. As esposas também pensavam assim. O comer das coisas oferecidas aos ídolos, e a participação nas festividades pagãs e orgias pagãs não eram práticas errôneas aos seus olhos. Também não hesitavam em introduzir ritos pagãos na adoração cristã. Isso aqui é um comentário de Champman sobre os gnósticos, que seguiam a doutrina dos nicolaítas. Tem igreja assim hoje? Tem uma mulher produtora de conteúdos adultos que se diz filha de Deus e que vai ser pastora um dia. Deus está preparando ela para ser pastora, tudo, e ela fala que está fazendo a vontade de Deus. E cada contrato que ela faz lá para para gravar um novo filme com os homens lá, ela fala que Deus abençoou ela e ela conseguiu fechar um novo contrato, porque Deus está na vida dela, abençoando e prosperando ela. Isso parece com algo com a doutrina dos nicolaítas? Será que a doutrina dos nicolaítas parece-se com nós estamos namorando sério e vamos nos casar? Qual a diferença de nós já termos um relacionamento agora ou depois que o pastor falar sim, sim, tal, sim? Qual a diferença se a gente já está comprometido e vai se casar? Tem alguma semelhança com isso? Tem alguma semelhança daqueles que se permite ficar nas imoralidades, na pornografia, e acha que isso não vai comprometer a sua vida espiritual, a sua vida com Deus? Tem alguma semelhança? Sim. Isso sou eu que estou falando? Sobre qual doutrina você vai firmar a igreja que é você que está sendo edificada para a honra e glória do Senhor? A doutrina dos apóstolos? Ou como a igreja de Pérgamo, a doutrina dos nicolaítas? Muito parecido com a doutrina dos nicolaítas, tem a doutrina, eu estou abreviando bastante, tá? Mas creio que o Espírito Santo está falando o necessário. Vamos ler agora Atos 2,14. Agora é Atos mesmo, ou não? Essa aqui eu anotei Atos, que estava tarde da noite ontem, estava quase dormindo, tentando ficar acordado. É Apocalipse mesmo, perdão, mas está escrito Atos aqui, que foi eu que escrevi. Eu me trolei ontem à noite já para a pregação de hoje. Todavia tenho contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina de quem? De quem? Terceira vez, de quem? Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Quando Balaque viu aquele povo de Israel vindo pelo deserto, falou, eles estão destruindo todo mundo e vão destruir a gente também. Chama lá Balaão. Balaão é um profeta, e ele chama ele lá, promete lá dinheiro para ele, muito dinheiro, para ele amaldiçoar esse povo, porque
e Deus está com eles, e onde eles chegam, eles passaram o Mar Vermelho a pé, acabaram com os egípcios, eles estão vindo, tomando posse de tudo, e a gente não vai conseguir vencer. Então chama Balaão, promete para ele ouro, o que ele quiser de dinheiro, para ele amaldiçoar esse povo, para eles serem derrotados. E Balaão perguntou: Senhor, eu posso ir com esses emissários do rei para amaldiçoar seu povo? Aí falou: espera aí que eu vou consultar a Deus. Aí perguntou para Deus, Deus falou o quê? Não, Balaão, não tem como se amaldiçoar quem eu abençoei, você não vai com eles. Aí no outro dia de manhã, falou: olha, infelizmente, perguntei para Deus, Deus falou que eu não é para eu ir com vocês, então fala para o rei que eu não vou. Aí voltaram para o rei e falou: Balaão não vem. Vai lá, dobra, triplica, aumenta a proposta, ele tem que vir. Aí foram lá de novo, o rei aumentou a proposta. Aí Balaão, né, já pensando, né, na carroça nova, no jumentinho 0 km, já pensando, né, não sei, no chofar maior, não sei o que ele queria comprar naquela época. Espera aí que eu vou consultar a Deus. Deus, veio aí o mesmo povo do outro dia perguntando se eu posso ir. Eu posso ir com eles? Aí Deus falou: vai, mas só fala aquilo que eu te mandar. Deus muda. Sim ou não? Então por que você fica perguntando a mesma coisa para Deus se Ele já te deu a resposta? Doutrina de Balaão. Estou mentindo ou não? Você fala para Deus: Deus, é para eu fazer tal e tal coisa? Não. Aí vem o outro lá e te instiga mais. Não, mas você não quer vir, né? Deus falou com você. Mas e se a gente fizer assim? Não, peraí, que eu vou consultar Deus de novo. Aí Deus que não muda, né? Num dia ele fala para você assim, não. Aí no outro dia ele fala: mudei de ideia. Sim, pode ir. É assim? A gente não deveria voltar lá para perguntar a Deus uma coisa que Ele já nos respondeu. Sabe o que é isso? Doutrina de Balaão. E aí o que aconteceu? A história você já conhece, pegou a jumentinha dele, foi, o anjo saiu com a espada desembainhada. Se Deus mandou ele ir, por que mandou um anjo para matar ele? Porque era o que Balaão queria, Deus não queria. Balaão já tinha experiência com Deus, ele sabia que Deus falou não. Ele foi porque ele estava sendo teimoso à voz de Deus. Deus falou que eu podia ir, mas Deus já tinha falado não. E aí veio o anjo com a espada desembainhada, a jumentinha lá apertando Balaão na parede. Aí Balaão começa a discutir com a mula lá, com a jumenta. Mas que você está me apertando e batendo nela, jumenta? Você não está vendo não que tem um anjo do Senhor, estou te defendendo que ele vai te matar. Aí, né, depois que a jumenta falou com ele, aí, não vou dizer o jumento, né, aí entendeu, né, o que estava acontecendo. Mas aí, tudo bem, ele foi lá, olhou o povo, peraí, ofereceu sacrifícios, vou falar aqui contra esse povo. Esse povo é abençoado, não há maldição contra Jacó, esse povo vai prosperar, vai tomar toda a terra. O rei Balaque só de olho arregalado: peraí, eu chamo você para amaldiçoar e você está abençoando? Aí Balaão fala: eu te disse que eu só ia falar o que Deus falasse, isso é o que Deus está falando. Tá bom. Aí, quem sabe se a gente for por um outro canto, se olhando de um outro ângulo, a palavra muda. Levou em outro lugar, fez mais altares, mais sacrifícios, mais tudo, mais campanha, mais culto, mais, quem sabe, né? Deus agora permite, né? Vai lá, não, porque esse povo é abençoado, assim, 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 não amaldiçoa. Balaque fala: vai embora, você não, chamo você para amaldiçoar, você está abençoando. Aí falou: não tem como eu amaldiçoar, porque Deus abençoou. Mas deixa eu te contar um segredo aqui. Vem cá, em off, só nós dois. Enquanto eles estiverem debaixo da proteção de Deus, ninguém toca eles. Pode sair o diabo com todos os anjos do inferno contra um, não vai vencer. Porque Deus está com eles. Não tem como fazer, olha, pode ser bomba atômica. Vai destruir 1000 a um lado, 10.000 do outro, ele vai ficar de pé, não tem jeito, Deus é com ele. A proteção
o cuidado de Deus, as asas do Senhor está sobre eles. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele descansará, não tem como. O Altíssimo é refúgio e fortaleza dele. Olha, esquece esse negócio. Mas, se eles saírem da vontade do Senhor, aí você pega eles. E fala que Balaão ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Aí vieram as Moabitas, Piriguetes, né? É o nome que a gente tem hoje, né? Mas naquela época, né, elas eram sedutoras, né? Prostitutas cultuais lá. Começaram a servir outros deuses lá na frente deles, sensualizar, se insinuar. Sabe, quando eu passava lá no centro, lá, eu falava, às vezes eu brincava com a Gi, bem brincando mesmo, né? Que eu estava passando, tinha as mulheres que ficavam chamando. Amor, eu estava passando no centro, uma mulher estava me chamando lá. Ela, se você for lá, eu pego você, viu? Porque você passa lá no centro, tem aquelas mulheres que ficam encostadas assim, fica, ei, psiu, psiu, ei. Quem é homem talvez já tenha passado por isso, né? Fica chamando, né? Ei, psiu, ei. É aquelas mulheres que ganham dinheiro, né? E elas ficam chamando os homens mesmo, né? E aí, Balaque, né? Enviou essas moças, né? Para os filhos de Israel, os varões de guerra, os abençoados de Deus. Ei, psiu. Líder, psiu. Olha aqui, ó. Psiu. Olha o que eu quero te mostrar aqui, ó. Vem cá. Vem cá, vamos. Lá antigamente, quando tinha os chats, né? Era vamos tecer, né? Que era teclar, né? Vamos conversar. Vou te mandar uma DM. Vamos fazer uma videochamada? Psiu. Ei, assiste esse vídeo aqui. E o povo, estou contextualizando, tá, gente? Estão entendendo? Pastor Daniel está muito engraçadinho hoje. Melhor assim, né? Pastor Daniel bravo, ninguém aguenta, né? E aí, para a gente encerrar aqui já, estando para os finalmente, o povo caiu nessa. Se envolveu lá na adoração, se envolveu com as mulheres. E o que aconteceu? Com um povo que ninguém podia contra eles, veio uma praga sobre o povo. Começou a morrer. Veio uma praga lá, começou a matar todo mundo, e fala que Finéias, um dos levitas, tomados pelo zelo do Senhor. Cadê o pessoal da intercessão aqui? Cadê quem fez aqui o curso de intercessão aqui, vestindo a armadura de Deus? Tomado pelo zelo do Senhor. Quando viu um israelita que tinha que despedir as moabitas, ele abraçado com ela, não queria largar o pecado de estimação. Finéias, tomado pelo zelo do Senhor, pegou uma lança e no meio do arraial do povo dele, foi lá e transpassou os dois com a lança, matando os dois. E o zelo de Finéias trouxe o fim daquela praga, porque o zelo daquele homem, pelo temor ao Senhor, fez com que o Senhor agora viesse com a sua misericórdia sobre o povo que estava morrendo por causa do pecado deles. Quantos aqui querem ter esse zelo também pelas coisas do Senhor? Mas a doutrina de Balaão é essa, que ensina que não tem nada a ver. Quer ver? Os nada a ver começa pequenininho. O nada a ver começa tipo, vou fazer uma postagem legal, mas vou pôr uma música que está em alta. Né? Começa com aquelas músicas que, não, o importante é a composição, fala de amor, fala de querer bem para os outros. Começa assim. Aí, beleza, conseguiu os likes, conseguiu os views, conseguiu seguidores. Aí, já põe uma mais ou menos. Daqui a pouco está tocando o sertanejo lá, sofrência, ou o proibidão lá. Porque um abismo vai chamando o outro. Ou você é exclusivo ao Senhor, ou você não é. Ou você segue a Deus, ou você não segue. Queridos, talvez hoje você saia daqui bravo
comigo, mas não saia bravo comigo, saia bravo com você, porque se alguma coisa está te confrontando, a palavra está falando com você, e faz tempo que você não se debruça sobre o ensino dos apóstolos, porque os ensinos dos apóstolos é esse. Talvez você esteja olhando muito para a doutrina de Balaão, mas é tempo de nós orarmos para a doutrina dos apóstolos, que eles ouviram do próprio Jesus, Deus e Filho de Deus, enviado por Deus, e Jesus, ele disse assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Tem muitos querendo dizer, não, Jesus pregava amor, ele falou para aquela mulher, olha, eu também não te condeno, né? Ele falou para a prostituta, eu também não te condeno, eu também não te taco pedra, mas Jesus começou a pregação dele, o ministério dele pregando, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, mensagem de arrependimento, para aquela mulher que ele falou, eu também não te condeno, vai, se não quê, e não quê, não peques mais. Então, queridos, a doutrina de Jesus é essa é a doutrina dos apóstolos, e essa é a doutrina que nós temos aqui na igreja Fonte de Alívio, e tudo que é dos nicolaítas, de Jezabel, de Balaão, vai cair por terra, porque não tem espaço aqui neste lugar. Então se prepara, porque nesse ano de 2025, como foi em 24, 23, desde 2006, desde a inauguração, aqui nessa igreja não é tolerada nenhuma doutrina que não seja apostólica, isto é, de Jesus, bíblica. Todo o resto vai ser colocada por terra, no poder e autoridade do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, como eu disse, né, fora a doutrina de Balaão também, que era ensinada errada, a gente vai mesmo para a doutrina de Jesus. E sobre isso eu poderia me aprofundar um pouquinho, mas o tempo não nos permite mais. Posso ouvir um ah? Obrigado, gente. É que não dá tempo mesmo, senão eu falaria, né? Mas, assim, só para a gente poder fechar e concluir aqui o raciocínio, coloca aí Hebreus 6:1. Glória a Deus, aleluia. Sempre que a gente abre a palavra de Deus, a doutrina do Senhor vem e trabalha em nosso coração, amém? Ah, pastor, mas eu queria ouvir tanto isso. Leia em voz alta a Bíblia que você vai ouvir, tá bom? Não precisa do pastor Daniel, não. O pastor Daniel é só a Bíblia comentada, né? Versão pastor Daniel, mas você lendo lá, você vai entender e ainda melhor. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Olha só o que o escritor aos Hebreus diz. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Aqui a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo, porque os apóstolos seguiram Jesus desde o início, que é o início do ministério dele quando ele foi batizado, até ele ser levado aos céus. Então a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo, e aqui vem com um nome tal como é, a doutrina de Cristo. Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Então assim, ele estava falando, o escritor estava dizendo para os hebreus, vamos deixar aquilo que é básico, que é elementar, fundamental, e vamos agora construir o edifício. O alicerce, o fundamento já está posto. Isso fala de crescimento. Ninguém fica no fundamento para sempre. Ninguém mora numa casa que só tem alicerce, gente. Nós precisamos ser casa espiritual, não fundamento espiritual. Então precisa ser estabelecidos os fundamentos e construir uma casa sobre ele. E o que são os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou da fé, como diz algumas versões? Não lançando de novo a base do arrependimento, diga comigo, arrependimento de obras mortas, está alto aqui o retorno. Vamos de novo, arrependimento de obras mortas. Da fé em Deus. Próximo, o ensino dos batismos. Imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Essas são doutrinas elementares da doutrina de Cristo, princípios elementares da doutrina de Cristo. O que o escritor estava dizendo é, isso daqui vocês já sabem, então vamos seguir em frente. Só que, se eu pedir para escolher aleatório aqui, minha mãe mandou escolher esse daqui,
Você consegue explicar cada uma dessas doutrinas aqui? Por exemplo, quero que você me explique a doutrina do juízo eterno. Quem gostaria de explicar? Eu sei que alguns vão conseguir, mas será que todos conseguiriam? Só que você sabia que na Escola Ministerial Fonte de Alívio, no módulo 2, né, que é o PP1, né, construindo o seu alicerce, que está falando de alicerces, fala sobre cada uma dessas doutrinas? Cadê os professores aqui do Fortalecendo Sua Família também, né? Fala lá. Se você veio na escola, você vai aprender. Se você não veio, vai ser mais difícil, porque aí você vai ter que aprender sozinho e tal, se você chegar nessa parte. Então, são os princípios elementares que eu estou querendo dizer aqui. Se você não estudar, você não vai aprender. Precisa se dedicar, tanto sozinho como também a vir na escola. Outra coisa que eu quero ler rapidinho, Isaías 29:13, que está lá reproduzido. Palavras de Jesus, Mateus 15, 8-9, que diz assim: que o povo louvava com os lábios, mas o coração estava longe. E o temor do povo para com ele consistia somente em regras e doutrinas criadas por homens. Pois lá, Mateus 15, 8 e 9. Põe lá rapidinho, só para o pessoal ver que eu não estou inventando esse versículo, que é da Bíblia. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quem que estava dizendo isso? Quem que estava dizendo? Jesus. Jesus sabe das coisas ou não? Sabe. Lá também eu não citei, mas tinha uns que seguiam a doutrina dos fariseus, a doutrina dos saduceus. Doutrina errada tem para todo gosto. Veja só, Efésios 4:14, vou só ler alguns versículos, vai anotando aí para você meditar depois em casa. Não, Efésios 4:14. Rapidinho. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Agora abre aí rapidinho também, Lucas 4:32. Glória a Deus, aleluia. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, da de Jesus, porque a sua palavra era com autoridade. Olha a diferença dos ventos de doutrina da doutrina de Jesus, que é com autoridade. E agora 2 Timóteo 4:3, está anotando aí? Segue comigo, não perde o foco não. Está parecendo narração de jogo de futebol, ok? Vamos comigo. Pegou aí o endereço? Olha lá, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha só, as pessoas não vão suportar a doutrina sadia, a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo. Pelo contrário, vão fazer o oposto, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira, comichão nos ouvidos. Eu não concordo com esse pastor Daniel não, vou procurar na internet para ver. Aí o outro pastor fala, não, Deus é amor, Ele te ama e te aceita como você é, o importante é o seu coração, se você está pecando, Deus sabe que você é carne, então não tem problema. Esse daí sabe das coisas, aquele pastor lá não sabe de nada não, tá vendo? Olha, esse aí é o meu mestre agora, ó, esse daí é que, olha, eu vou até para a igreja dele. Que igreja que ele é? Igreja inclusiva? Inclusive eu vou fazer parte dela. 2 João 1:10, está acabando mesmo. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis a boa-vinda. Eita, para ser mal educado na cara mesmo, né? Oi, tudo bem? Todos estão bem? Não recebe na tua casa, nem dá boa-vinda para ele. Jesus está dizendo, não é o pastor Daniel não, tá bom gente? Quem está dizendo aqui foi João. E para encerrar o último que eu anotei aqui, 1 Timóteo 4:16, a gente vai orar sobre isso. Glória a Deus. Olha só, tem cuidado de quem? Tem cuidado de? Está falando do seu irmão? Está falando do seu filho? Está falando do seu esposo, da sua esposa? Tem que cuidar de ti mesmo. Tem que cuidar de ti mesmo. Faz assim com o dedinho assim, ó.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Eu quero convidar você a estar em pé. Eu sei que hoje as condições, o calor e tudo mais, quando a gente está voltando também, né, de férias, parece que a gente vem num ritmo mais... Quanto mais a gente descansa, mais cansado a gente fica, não é? Quando a gente volta no primeiro dia de férias, parece que tem um caminhão que a gente está carregando. Era para a gente estar descansado, mas não. E assim também é. Final de ano, tem as férias, tem os recessos, tudo. E aí às vezes a gente volta num ritmo mais lento. Mas o Senhor falou, hoje, essa palavra. E o Senhor está me fazendo lembrar agora que de sexta para sábado, logo pela manhã, falei, Senhor, eu vou ministrar no domingo, que palavra o Senhor quer que eu traga à tua igreja? E aí o Senhor falou, olha, fala sobre a doutrina dos apóstolos, porque é muito necessário. E eu era umas 5:30 da manhã, eu estava ali deitado na cama, falando com o Senhor no meu espírito e meditando nisso. E aí, como eu faço home office alguns dias, e sexta-feira era um desses dias, eu ia levantar às 8 horas e aí eu voltei a dormir e tive um sonho. E nesse sonho, a minha casa, que não era a minha casa, mas no sonho era uma outra, mas era, né, a minha, como se eu morasse lá com a minha família, estava muito bagunçado, muito desorganizado, tudo fora de lugar, mal iluminado, sujo. E tinha um culto que ia começar 7, tipo como se fosse o culto profético. Ia começar, o pastor Alan estava na direção, mas eu era o pastor da igreja, como nos dias proféticos mesmo, que o pastor, por ser algo global, ele estava à frente. E 6 horas eu tinha que estar na igreja se o culto começava às 7. E eu tentando me arrumar, apressando o pessoal lá em casa, e ninguém conseguia se arrumar, eu não achava roupa, procurando uma roupa e não arrumava. Sabe aquele sonho que nada dá certo? Mas você já teve sonho assim? E eu lá naquela luta. E aí, comecei a acompanhar pela internet, o culto começando, eu nem cheguei uma hora antes, o culto já estava começando, eu em casa e apressando todo mundo. E aí eu começo a sair, não tinha carro no sonho, era a pé, ia andando por uma rua que não terminava nunca e não chegava nunca. Quando eu estava no meio daquela rua, que era caminho da igreja, eu procuro, estava a Gi, a Isa, o Daniel, ora, cadê a Gabi? Cadê a Gabi? Aí olha para trás, todo mundo, não sei. Aí eu olho, Gabi tinha ficado para trás e a gente ia ter que voltar ainda. Aí na calçada eu comecei a chorar compulsivamente, porque eu falei, não acredito que tudo isso está acontecendo, eu apressando todo mundo falando e o pessoal não entende. E eu acordei ali. E o Senhor falou assim, cuida da minha igreja. Põe as coisas em ordem. A organização precede o milagre. Você só reclama que a tua vida não está dando certo, mas você não tem organizado as coisas. Os pecados que sempre estiveram lá continuam lá e você continua reclamando que a sua vida não dá certo. Está lá a desorganização, a sujeira. Não estou falando sujeira de varrer não, gente. Estou falando de pecado. Você olha para cada daquele irmão, você só falta querer esganar a pessoa. É sujeira isso. É falta de luz, de iluminação do Senhor. E você sabe o que você precisa fazer. Eu vou falar agora com gente grande agora. Não vou falar com gente madura. Você já sabe o que você precisa fazer. Por que não fez ainda? Jesus está voltando. E desse jeito você vai ficar. Talvez alguns que eu estou acompanhando falar, essa palavra é para mim. Não é para você, é para todos aqueles que têm ouvido para ouvir.
Antes que alguém fala, eu converso com o pastor Daniel, depois ele fica falando as coisas em cima do púlpito. Não, eu estou falando aqui de cada um que o Espírito Santo está falando. Porque tem uns que a gente sabe, e se a pessoa deixou saber, porque ela está no caminho de acertar. Eu louvo a Deus pela vida desses que falam, pastor, eu estou com raiva mesmo, eu não quero ver, e não sei o que. Eu gosto desses, porque esses têm coragem de confessar e pedir ajuda. Mas e você que está com isso no coração há anos, e não tem coragem de falar, e está aqui todo domingo? Eu prefiro que a pessoa fale, olha, errei mesmo, estou errado, me ajuda, do que a pessoa que está lá, aleluia, como Deus é bom, mas lá no coração dele só tem podridão. Recentemente eu fiquei sabendo de uma pessoa que era dessas, aleluia, glória a Deus, e não sei o que, podre por dentro, podre. Mas o Senhor não vai deixar enganado aqui, conforme a palavra que já dei no ano passado. Vocês não se assustem quando o Senhor começar a tirar, porque quem tira é o Senhor, não é o pastor não, viu? Mas não vai ficar escondido. Aquele que está tocando nas coisas do Senhor com a mão suja, não vai ficar escondido. Não vai ficar escondido. Deus vai mostrar. E pode ter certeza, viu, querido? Que eu sou mestre, sou pastor, mas o Senhor me usa também como profeta. E se eu tiver que falar o que Deus mandar falar de você, eu vou falar. Eu vou falar, deixa de pecar. Larga essa pornografia. Larga essa língua grande sua que você está aí falando mal de todo mundo. Porque Jesus está voltando e você vai ficar. Se Deus mandar, e não desafia não. Não desafia não, porque o Espírito Santo veio e sonda os corações. E se você quiser, eu falo agora do púlpito para você saber que é o Senhor que está falando aqui na minha boca. Você quer que eu fale aqui em cima? Se você já não tem o temor do Senhor, saiba que o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Se você acha que é Deus que não está falando, faz prova dele agora. Que o Senhor vai falar, eu vou falar aqui no microfone, para você saber que Deus está falando com você, e não é de caso que eu conheço não. Eu digo isso, queridos, porque a palavra do Senhor diz, aonde não tem profecia, o povo se corrompe, e nesse lugar aqui, na fonte de alívio, Jezabel não vai calar a voz profética, Jezabel não vai calar a voz dos pastores, dos líderes, dos verdadeiros homens e mulheres de Deus, porque Ele já levantou homens e mulheres da unção de Jeú, que vão cortar a cabeça de Jezabel. Em o nome de Jesus, eu quero saber quantos aqui estão nessa batalha contra o espírito de Jezabel. Olha aí para o teu lado que você vai ver. E para encerrarmos agora, não quero chamar você para vir à frente. Você que ouviu essa palavra, você pode ficar no seu lugar. Em alguma parte o Senhor fala conosco. Falou comigo ontem lá. Quando eu estava meditando, o Senhor foi falando comigo algumas coisas da minha vida. Por exemplo, olha, você é o responsável, você precisa conduzir, você não pode se omitir. Se você foi colocado lá, você precisa falar. E eu falei, amém, Senhor, eu estou entendendo. Mas eu quero agora falar àqueles que talvez estavam distantes do Senhor. Talvez você já conheceu o Senhor, mas não ainda tinha se aprofundado nessa doutrina que é de Cristo. E talvez hoje você queira no teu coração falar assim, eu quero hoje me comprometer. Não sei se você era de outra igreja, ou se você nunca participou de uma igreja, mas você fala assim, olha, eu entendi. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero firmar a minha casa espiritual sobre um firmamento sólido, sobre algo sólido. Tem alguém que queira dar esse passo? Talvez você esteja distante dos caminhos do Senhor e hoje essa palavra falou com você e você quer se reconciliar com o Senhor ou entregar a sua vida sob o controle de Cristo. Tem alguém? Só fazer assim com a sua mão, nós vamos orar juntamente com você. Então agora, queridos, nós vamos orar por essa palavra. Eu quero que você coloque a mão no teu coração, se você puder também,
ponha uma na sua mente. E nós vamos orar em cima dessa palavra que foi ministrada. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Em alguns aspectos ela nos confronta. E quando somos confrontados, às vezes, Senhor, é tão duro para nós. Algumas verdades, Senhor, elas são doloridas, porque muitas vezes nós já lutamos tantas e tantas vezes contra algumas coisas, que a gente já tinha até entregado os pontos para aquilo. A gente já tinha falado, essa é uma batalha que eu não vou conseguir vencer. E hoje essa palavra veio confrontando de novo o meu coração. E se o Senhor está falando de novo, é porque o Senhor ainda tem uma porta de escape para a minha vida. O Senhor ainda tem algo para fazer através da minha vida. Senhor, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, Senhor, para receber a doutrina que vem de Ti, Senhor. O ensino da Tua palavra, que é verdadeiro. O ensino, Senhor, que é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Senhor, eu quero me aprofundar agora, Senhor, na Tua doutrina. Eu quero aprender, solidificar os meus fundamentos, Senhor. Por isso, nesta manhã, eu quero agora profeticamente, Senhor, dizer que o Senhor tem um controle, Pai, da minha mente. Eu não vou ficar buscando o Senhor mestre segundo as minhas próprias vontades, por causa de comichão, de coceira no meu ouvido, mas eu vou ouvir a Tua palavra como ela é. Senhor, eu quero em nome de Jesus Te pedir perdão pelos meus pecados e pedir, Senhor, que o Senhor venha com a Tua palavra como a água, lavando o meu coração. Em o nome do Senhor Jesus, eu me comprometo, Pai, a seguir a Tua doutrina, porque, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e com ela, Senhor, nós caminharemos em lugares, Senhor, iluminados e não tropeçaremos. Em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.